Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História, seja bem-vindo à TV Araxá Educa. Que alegria poder receber novamente você, poder chegar na sua casa através desse ótimo canal, né, TV Araxá Educa. O meu nome é Carlos Dias, sou professor de História. A aula de hoje é feita especialmente para você, aluno da EJA. Seja bem-vindo, aluno EJA, seja bem-vindo, família EJA. Aula da EJA, nível 1. Dando continuidade à nossa aula anterior sobre as grandes navegações. Muito importante essa matéria, muito boa de estudar, por sinal, as grandes navegações. Então vamos relembrar o que nós falamos na aula anterior. Na aula anterior nós falamos da necessidade de uma nova rota comercial, devido à crise que aconteceu na Europa a partir do século XIV, a dificuldade, a falta de metais preciosos e a questão do fechamento, né? Da rota comercial que vinha as mercadorias das Índias. Então, era necessário buscar uma nova rota comercial, assim, lança essa nova rota Portugal. E falamos também sobre o pioneirismo de Portugal, dos portugueses. Por que os portugueses foram os primeiros? Primeiro, por causa da posição geográfica deles, tá? Era um ponto muito favorável na Península Ibérica. A experiência, o apoio da burguesia, o apoio da realeza, tudo isso contribuiu para que Portugal fosse pioneiro nas grandes navegações. E a utilização do astrolábio, do quadrante, da bússola. Falamos também do périplo africano. O que é o périplo africano? Foi justamente o contorno do continente africano. Para eles chegarem nas Índias, foram conquistando passo a passo. E a primeira conquista deles foi justamente a cidade de Ceuta, no extremo norte, lá em Marrocos, no extremo norte do continente africano. Então Ceuta foi uma grande conquista. Passaram depois, conseguiram contornar o Cabo das Tormentas, vamos falar nessa aula sobre isso, que recebeu o nome de Cabo da Boa Esperança. Em 1498, eles conseguiram chegar nas Índias. Descobriram nova rota, melhor dizendo, né? Contornando o périplo africano, fazendo o périplo africano. Falamos também das especiarias, o que eles buscavam lá, né? Buscavam temperos, porcelana, seda, todo o material que era necessário. Então nós temos aí cravo, canela, gengibre, tá? E outras especiarias, outros condimentos, vamos dizer assim, que é tão simples, tão fácil nós encontrarmos hoje nos nossos supermercados. E que nesse período era bem caro, né? Por sinal. Então, dando continuidade, aqui são as especiarias, são um exemplo delas aqui, tá? Dando continuidade aí sobre essas grandes navegações, nós vimos na aula anterior a questão do Vasco da Gama, que em 1498 ele chegou às Índias. Acabei de citar para vocês, para mostrar essa imagem. Então, o périplo africano é justamente o quê? O contorno, saindo de Portugal, contornando, passando pelo Cabo das Tormentas e chegando nas Índias, a nova rota que eles descobriram. O Bartolomeu Dias, ele que chegou em 1498, ele que chegou aqui, ó, no rodapézinho aqui, foi o Bartolomeu Dias. Ele chegou ao sul da África, em 1488, até então denominado Cabo das Tormentas. Depois passou a chamar Cabo da Boa Esperança. O que é bom nós deixarmos claro para você, aluno, o que é interessante você observar? Essas conquistas não foram conquistas que foram feitas por um único navegador, não foram uma única embarcação, não foi um único ano, foi vários anos. Olha aqui, ó. O Vasco da Gama, vamos pegar pelo Bartolomeu Dias primeiro, né? O Bartolomeu Dias, ele chegou no extremo sul em 1488. Ceuta foi conquistada em 1415. Então, 1488. Depois, o Vasco da Gama, depois que já sabia o percurso, que o Vasco da Gama conseguiu chegar em Calicut em 1498, 10 anos depois. Então, para nós termos uma noção melhor, não tinham conhecimento dessa rota, eles não sabiam contornar essa rota, porque senão já teriam feito isso a partir de 1415, eles já teriam conquistado, feito esse percurso todinho. Então, essa rota foram sendo o quê? Foi conquistando aos poucos, foi mapeando, foi desenhando, foi marcando os locais. Interessante que os mapas nesse período, né, a cartografia era muito bem guardada, era como segredo de Estado mesmo. Tá? Para poder não passar para as pessoas, para não saber essas novas rotas que eles estavam descobrindo. Tá bom? Então, continuando aí, qual que era o objetivo? E falamos também, lembrando aqui, na aula anterior, que falamos que em 1500 o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Então, o que se conhecia antes era o velho continente, agora com a nova descoberta,
o novo continente. Então vamos entender mais um pouquinho sobre isso, dando continuidade sobre as grandes navegações. Então agora as navegações espanholas. Na aula anterior falamos mais sobre a portuguesa, né? Até a chegada do Pedro Álvares Cabral aqui no nosso país, no Brasil, que não era o Brasil ainda. Então as navegações espanholas. Foi a segunda, Espanha, né? Foi a segunda a iniciar o empreendimento das navegações. Primeiro, nós falamos do pioneirismo português. Após Portugal também começa então a Espanha. É que eu coloquei até um lembretezinho da centralização do Estado com a União em 1476 dos reis Fernando, herdeiro da coroa com Aragão, Isabel, irmã do rei de Castela, e pela expulsão dos muçulmanos. Então, após essa organização do Estado, do Estado espanhol, né, da definição dessa questão do rei, que eles vão passar para essas grandes navegações. E vai ser justamente o Fernando de Aragão, tá, e a Isabel de Castela que vai patrocinar o Colombo na navegação. Então vamos entender um pouquinho sobre isso aí então. O que Colombo propôs? Cristóvão Colombo propôs chegar às Índias navegando no sentido oeste, mas acabou chegando na América em 1492. Eu coloquei esse globo aqui, espero que dá para você ter uma noção melhor. O que era o objetivo de Colombo? Colombo ele queria sair, aqui está um pouquinho o Brasil aqui, mas imagina, Colombo queria sair de Portugal, da Espanha, contornar, tá bom? E chegar nas Índias. Então ele queria fazer uma rota. Só que nesse período, né, não tinha ainda uma prova que o mundo era redondo, que o nosso planeta era uma esfera. Já existiam pesquisas, existiam escritos, né, da esfericidade da Terra, mas não tinha conseguido provar ainda. Eles observavam que quando os navios no horizonte, os navios parece que sumiam no horizonte, então percebia a esfericidade da Terra, mas não era algo provado ainda. Então Cristóvão Colombo, diante desses documentos, diante dessa pesquisa, ele acredita na esfericidade da Terra. Então se a Terra é redonda, né, vamos dizer assim, essa expressão redonda, se a Terra é uma esfera, então se eu sair de um ponto eu posso contornar e chegar no outro ponto novamente. Quebra aquela barreira de acreditar do mar tenebroso, que lá no fundo do mar, no final do mar tenebroso, acreditava que a Terra era plana, e lá no fundo era um abismo. Então ele vai quebrar justamente essa regra. Não, a Terra é redonda, eu vou contornar e chegar. Só que Colombo, quando ele faz essa viagem dele, em 1492, ele não chega nas Índias, ele chega na América. Ele chega na América Central. Aqui, ó, vamos ver onde é que ele chegou aqui, ó. Colombo aportou na ilha de Guanahani, tá? Após 2 meses de viagem. Depois em Cuba e no Haiti. E retornou à Espanha em 1493. Colombo teve nesse local. E ele viu as pessoas, por isso que ele viu os índios e pensou que tinha chegado nas Índias. Por isso que dessa expressão, no caso dos nossos nativos, falam-se índios, mas em referência às Índias. Ele voltou em 1493. Só que Colombo, ele acreditou ter chegado nas Índias, depois ele não ficou sabendo, morreu sem saber que tinha chegado nas Índias. E como que vai descobrir que chegou nas Índias? Tá? Aqui ele chega nas terras, tá bom? Tomando posse da terra, crendo que estava nas Índias, e vai acontecer o que nós temos hoje, o nome de América. Você já pensou um pouquinho? Por que nós temos o nome de América? América do Norte, América Central, América do Sul. Por que o nosso continente recebeu de América? Deveria ser Colombo, né? Que Colombo que chegou aqui, primeiro, vamos dizer assim, né? Então deveria ser Colombo. Colombo do Norte, Colombo Central e Colombo do Sul. Mas não foi isso que aconteceu não, pessoal. Esse rapazinho aqui, o Floriano Américo Vespúcio, ele fez várias viagens, tá? Entre 1499 e 1503, ele realizou 3 viagens para a América. E nessas viagens que ele fez, ele foi fazendo o relato dessas novas terras. Então, pesquisadores, diante desses relatos, diante das pesquisas que foram feitas, os pesquisadores chegaram à conclusão que não era uma ilha, que não era as Índias, que de fato era um novo continente. Então, em homenagem a Américo Vespúcio, passaram a chamá-la de América, em homenagem a ele. Por quê? Porque foi justamente ele que descobriu, tá? Que tratava-se de um novo continente. Então ele foi anotando
Aqui até notei aqui, ó, ele chegou a Pernambuco, ele percorreu todo o litoral brasileiro, toda a costa brasileira. Ele chegou até lá, ele chegou até no Rio da Prata. Tem uma região da Patagônia também, alguns afirmam que ele passou pela Patagônia também. Então, o Américo Vespucci, ele veio de Pernambuco, correu todo o litoral, então ele percebeu o quê? Trata-se de um novo continente. Não é simplesmente uma ilha, somente um local, trata-se de um novo continente. Então, quando perguntar para você, por que nós temos o nome de América? Aí você vai saber agora. Em homenagem a Américo Vespucci, um cartógrafo, tá? Fez 3 viagens, os relatos falam dessas 3 viagens que ele fez, e dessas viagens ele foi desenhando e dando um novo sentido, dando um novo mapa, vamos dizer assim. Então, outro nome muito importante é o Fernão de Magalhães, tá? O Fernão de Magalhães era português. Ah, pessoal, lembrando aqui, o Colombo, só voltando aqui no Colombo, quando o Colombo propôs, aqui ó, quando o Colombo propôs chegar nas Índias, ele propôs primeiro para os portugueses, tá? A proposta dele era para os portugueses. Os portugueses não aceitaram, ele procurou os reis espanhóis para poder fazer essa rota, esse novo percurso. Os portugueses estavam o quê? Preocupados com o quê? A rota do contorno do continente africano. E Colombo falou, não, tem um outro jeito de chegar mais fácil. Tá bom? Então, continuando aí, outro nome muito importante é o Fernão de Magalhães, tá? Era português. Ele iniciou a primeira viagem de circunnavegação. O que significa isso? Ele, depois que provou, né, que a Terra é redonda, não é redonda, né? É achatada nos polos, uma esfera achatada nos polos, como nós aprendemos nas aulas de geografia. Então, em 1519, a serviço da Espanha, ele fez essa primeira circunnavegação. É claro, ele atravessou o extremo sul da América, lembra quando lá no pezinho lá deixa eu ver se aqui eu coloquei o mapa, eu não coloquei o mapa aqui para vocês. Aqui, ó, aqui está o mapa aqui, ó. Então ele saiu, passou pelo extremo sul, tá bom? E chegou aqui novamente, do outro lado. Ele chegou às Índias, uma rota diferente. Então é a serviço da Espanha. Aqui eu até coloquei uma expressão aqui, ó, ele morreu chegando na Filipinas em 1521. Então ele chegou na América Central em 1521 e ele foi morto, tá? E a navegação dele, quem deu continuidade à navegação foi o Sebastião Elcano. Ele completou a viagem retornando em 1522. Foram 3 anos de viagem. Aqui tem um mapa para ilustrar essa viagem. Olha para vocês verem, pessoal, que interessante, que avanço que foi para a época. Primeiro acreditava que o Oceano Atlântico era um mar tenebroso. Segundo, acreditava que a Terra era plana, não tinha se provado que a Terra era uma esfericidade, que era uma esfera. Os portugueses, o que os portugueses fizeram? Fizeram o contorno do continente africano, passando pelos Cabos das Tormentas. Em 1498 chegou em Calicut. Depois fizeram o percurso novamente e voltaram com o navio cheio de mercadoria. Aí de repente aparece um genovês e fala assim, não, vamos fazer uma rota agora até redonda, nós vamos contornar e vamos chegar lá nas Índias. Eles não imaginavam que tinha esse imenso continente aqui no meio. Então Colombo ele chega justamente nessa região, na América Central, acreditando que estava nas Índias. Aí vem Fernão Magalhães e faz a primeira circunnavegação. O que ele faz? Ele sai, contorna, passa pelo extremo sul da América do Sul e chega nas Índias. Morre no caminho, morre nas Filipinas, né? É morto, assassinado nas Filipinas. O outro comandante estava junto com ele. Olha o outro aqui, ó. O Sebastião Elcano termina a viagem, 3 anos depois, retorna novamente para a Espanha. Olha que interessante. Imagine para esse pessoal nessa época que avanço que eles tiveram, que tecnologia que foi nesse período de descobertas, né? Disputas para chegar nesse período. Então, com isso, vai ter o que nós chamamos de disputas pelos territórios, porque está descobrindo coisas novas. É como descobrir uma região que tem ouro, vai ter uma disputa por aquele território de ouro. Então, em 4 de maio de 1493, foi decretada a Bula de Intercoetera. Bula de Intercoetera foi o Papa Alexandre que determinou. O que essa bula determinava? A disputa era entre a Espanha e Portugal. Lembra que Portugal saiu na frente. Portugal descobriu uma nova rota para chegar nas Índias primeiro, depois que a Espanha. Então essa rota determinava 100 léguas, que é 660 quilômetros da ilha de Cabo Verde, tá bom? Tá bom? Então todas essas terras até chegar a 100 léguas
a oeste pertenceria a Portugal, a leste, melhor, pertenceria a Portugal, e a oeste pertenceria à Espanha, que a Espanha foi mais longe, tá? Só que Portugal percebeu o seguinte, aqui vou ter o mapa aqui, ó. Aqui está Portugal e Espanha. Então a bula de intercoetera é essa primeira linha aqui. Portugal percebeu, opa, essa linha está dando meio do nada, não vou ter direito a nenhuma das terras, né, dessas novas terras recém-descobertas. E Portugal exige um segundo acordo, um segundo tratado, né? É o Tratado de Tordesilhas. Agora sai de 100 léguas e passa para 370 léguas, a partir de Cabo Verde. Então todas as terras a leste pertenceriam a Portugal e as terras a oeste pertenceriam à Espanha. Tá? Então leste, então aqui, ó, vamos lá. Essa região aqui para leste, todas as terras recém-descobertas a leste pertenciam a Portugal e todas as terras recém-descobertas a oeste pertenceriam à Espanha. Por que a leste pertenceria a Portugal? Porque quem fez a nova rota aqui foi Portugal. Então essa rota comercial aqui, ó, pelo continente africano, pertencia a Portugal. Eles não iam deixar entregar essa rota de mão beijada para os espanhóis, tá? Mas quando os espanhóis avançam, o que eles começam a brigar, né, vamos dizer assim, eles começam uma disputa para ter direito a essas terras recém-descobertas. Lembrando por quê? Porque o Pedro Álvares Cabral chega no Brasil em 1500. Tá claro até aí, pessoal? Então, só perguntar para vocês, o que é Tratado de Tordesilhas? Um acordo entre Portugal e Espanha da divisão das terras recém-descobertas e das terras que virem a ser descobertas. Lembrando que até a Igreja Católica dava apoio nesse período, porque a Igreja entraria com a catequese dos povos que por aventura fosse descoberto nessas regiões. Então nós temos aqui um planisfério, só para a gente encerrar a aula de hoje, tá? Olha para vocês verem o que foi de novidade. Conhecia só o velho continente, de repente Portugal descobre uma nova rota comercial, né, impedido de comercializar pelo mar Mediterrâneo, pelos turcos, né, pelos turco-otomanos, eles descobrem uma nova rota comercial. A Espanha sai em segundo, como diz, é o segundo a sair nessas grandes navegações, chega onde? Na América, descobre a América, só que o Colombo morreu sem saber, quem vai informar que é o novo continente vai ser o Américo Vespúcio. Então, todo o cenário, todo o mapa, há uma mudança no mapa, há uma outra descoberta. Esse mapa é de 1502, é o mapa mais completo da época. É claro que hoje está bem diferente, se você pegar um mapa hoje atual, é bem diferente do que você está vendo aqui. Mas esse era o mais atual de 1502. Inclusive, ele chama Cantino, porque ele foi, vamos dizer assim, foi pego de Portugal, levado de Portugal, tá bom? A nossa revisão, o que nós temos que falar aí? As grandes navegações espanholas, tá? Nós vimos na aula anterior sobre as navegações portuguesas, agora sobre as navegações espanholas, as conquistas dos espanhóis, tá? Ou no caso, o Colombo, ele provou que a Terra é redonda, propôs uma nova rota comercial, primeiro propôs para os portugueses, depois propôs para os espanhóis, e foi patrocinado pelos espanhóis, pelo rei Fernando e pela rainha Isabel. Segundo, a questão do nome América, justamente porque, por causa de Américo Vespúcio, as 3 viagens que ele fez, ele percebeu que não era uma ilha, não era simplesmente um local ali, mas era tratava-se de um novo continente. Depois das escritas, dos relatos deles, concluíram que era um novo continente. E por final a disputa pelos territórios. Primeiro a bula intercoetera, que é 100 léguas, depois Portugal dá o grito, passa para 370 léguas, que é o que nós chamamos de Tratado de Tordesilhas. Então agora é com você, aluno da EJA. Muito bom ter você acompanhando as nossas aulas, tá? Peço que você continue firme, busca ler bastante, procura aprofundar um pouquinho sobre esse assunto. Essa aula aqui é um apoio das aulas que você está recebendo na sua sala. E bons estudos, muito obrigado, até a próxima aula.